Queridos, nós deixamos para trás a AV1, teremos agora em breve a AV2, né? Lembrando que a AV2 ocorrerá aí no dia 19 e 21 de outubro. O espaço entre a AV1 e a AV2 ficou um pouco menor, porque nós tivemos aquela semana em setembro em que paramos, tivemos férias, por isso a gente precisou correr um pouquinho para frente a AV1 e, consequentemente, esse espaço ficou menor. Mas a boa notícia é que a matéria da AV2, que ela é resolvida entre todos os professores da disciplina, nós vamos finalizá-la hoje. Então, a matéria de hoje, ela finaliza a unidade dos procedimentos. Nós já falamos aqui de procedimento sumário, de procedimento ordinário, de procedimento sumaríssimo, de procedimento do júri. Na aula de hoje, nós vamos ver os dois últimos procedimentos, o procedimento que vai ser desenvolvido nos tribunais e o procedimento da lei de tóxicos, e com isso a gente conclui esta unidade. E também é o que vamos ter para a AV2, a matéria da AV2, eu já até compartilhei com vocês lá no nosso grupo, são atos de comunicação, provas e procedimentos. Isso não é coincidência, né? Eu planejei o semestre exatamente para que a gente pudesse hoje terminar a matéria. Então, veja que maravilha, né? Assim, a matéria da primeira prova será repetida na segunda, vocês já estudaram, já tem essa matéria dominada, e a única novidade é procedimentos. E será naquele formato unificado, né? São 20 questões de múltipla escolha, exemplo, Gabriela, do que vocês já fizeram na AV2 de processo penal 1, semestre passado. É exatamente o mesmo formato, é uma prova que não é elaborada por mim, né? Nós elaboramos algumas questões e enviamos para um banco de dados, e daí são geradas as provas. Então, eu queria passar para vocês essa programação. Hoje nós concluímos a nossa matéria, mas dessa vez não vai derrubar não, Cássio. Tenho certeza que você vai tirar 10. Hoje nós concluímos a matéria da AV2. A matéria que nós vamos ver na semana que vem já é uma matéria que eu cobrarei de vocês na AV3. Então, a matéria da semana que vem não cai nessa prova de outubro, vai cair só na prova de dezembro. Na semana que vem, portanto, a gente já começa a matéria do dia da prova da AV3. Dia 12 de outubro, que é uma terça-feira, vocês devem estar se recordando, é feriado. E aí, no dia 14 de outubro, que é o dia antes da prova, é a última prova, é a última aula antes da prova, aí nós faremos uma revisão, tá certo? Então, Cássio, Ailson, Aninha, Fernanda, essa é a nossa programação. Hoje, nós estamos terminando a matéria da prova. Semana que vem a gente segue com a programação normal, segue com matéria nova, mas já ir visando a AV3. A AV3 não é colegiada, ou seja, a prova de dezembro é feita nos mesmos moldes da prova que fizemos agora recentemente, na AV1. E dia 12, feriado, dia 14, nós faremos uma revisão aí já pensando na AV2. Estamos entendidos? Alguma dúvida sobre a prova, sobre a matéria? Está tudo claro? Está tudo tranquilo? Queridos, nós hoje vamos começar pelo procedimento das ações penais originárias. No semestre passado, quando vocês estudaram em processo penal 1, competência, vocês viram que há determinadas pessoas que, por exercerem funções diferenciadas no Estado, que por ocuparem funções diferenciadas no Estado, serão efetivamente levadas a ser julgadas em tribunais. Então, vocês viram lá o critério da competência por prerrogativa de foro ou de função. Então, são pessoas, presidente da República, ministro de Estado, ministros de tribunais superiores que são julgados no STF, governadores de Estado
e desembargadores que serão julgados no STJ. Seja bem-vinda, Diana. Teremos os juízes de direito, os promotores de justiça julgados no Tribunal de Justiça, os juízes federais e procuradores da República nos tribunais regionais federais. Então, estas pessoas, por exercerem funções diferenciadas no Estado, são julgadas em tribunais, ou seja, ao praticarem um crime, não serão julgadas no juízo de primeiro grau, como eu e vocês, mas serão julgadas diretamente num tribunal, num juízo colegiado. Ou seja, elas não serão julgadas por uma única pessoa, mas serão julgadas por um colegiado de pessoas. Todas elas, repito, todas elas serão julgadas em tribunais. Então, o critério da prerrogativa de função nos remete a essa ideia. Quem efetivamente exerce essas funções, ao praticar um crime, será julgado por tribunais já no início. Ou seja, o primeiro grau dessas pessoas, primeiro grau, obviamente, aqui entre aspas, é um segundo grau para a gente. Ou seja, a gente começa, eu e vocês, num juízo de primeiro grau e tenta chegar pelos recursos nos tribunais. Essas pessoas, por estarem aí ocupando esses espaços na administração pública, elas já partirão para serem julgadas diretamente nos tribunais. Essa é a grande diferença que nós temos aqui. E aí, claro, se nós estamos falando de um juízo que é colegiado, Aninha, ou seja, que eu tenho várias pessoas ali julgando aquele processo, aquele modelo de processo, de procedimento que nós já estudamos, não funciona. Porque aqui o legislador ele teve que se deparar com a seguinte situação, Larissa. Eu vou entregar esse processo para ser desenvolvido e julgado num juízo colegiado. Aí olha a situação aqui que o legislador imaginou. Se eu exigir que todos os atos do processo, a oitiva de uma testemunha, a oitiva de uma vítima, o interrogatório, venham a ser realizados por todos os membros daquele tribunal, imagina a dificuldade. Imagina ter que reunir todos os membros do tribunal para ouvir uma testemunha, para fazer, Beatriz, o interrogatório. Mas, ao mesmo tempo, pensava o legislador, se nós pegarmos esse processo e entregarmos para que o desembargador daquele tribunal ou o ministro de um tribunal superior sozinho resolva, isso descaracterizaria o juízo colegiado. Então, entenda só, a razão de ser desses processos serem desenvolvidos nos tribunais é que, como envolve alguém da estrutura do Estado, eu preciso ter mais cuidado no julgamento desses processos. Eu posso até não concordar com isso, criticar, mas essa é a razão de ser dessa competência por prerrogativa de foro. Então, eu vou entregar ao colegiado, ao coletivo, para que eles possam efetivamente, Cássio, decidir esse processo. Só que entregar ao colegiado tem que ser algo pensado. Por quê? Porque se eu exijo que todos os membros daquele tribunal tomem a decisão e acompanhem todos os atos do processo, aquele processo não vai caminhar. Ou seria muito difícil que ele caminhasse. Ao mesmo tempo, se eu disser que cabe a apenas um dos membros do tribunal realizar tudo, não tem um juízo colegiado. E o que isso diferenciaria de um julgamento de primeiro grau? Qual foi a solução que o legislador encontrou? Ele encontrou aqui uma solução, Cássio, meio termo, uma solução salomônica, Larissa. Ele criou um procedimento, nesse slide aqui eu resumo para vocês todo o procedimento, e ele disse o seguinte, em 2 momentos do procedimento, esses momentos que estão aqui aparecendo para vocês com letras pretas,
a decisão será colegiada. Então, quando aquela denúncia ou aquela queixa, veja, estamos aqui, é protocolada naquele tribunal, quando ela é protocolada naquele Tribunal de Justiça, no TRF, no STJ, no STF, quando eu a protocolo naquele tribunal, ela vai ser distribuída para um dos membros do tribunal. Então, imagina que eu estou aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Na hora que ela é protocolada no tribunal, eu vou distribuir para um dos desembargadores. Aquele desembargador, que passa a ser o dono do processo, ele vai realizar sozinho todos esses atos que estejam aqui com letras brancas. Esses atos com letras brancas, ele vai realizar sozinho. Ele não precisa, minha querida Jennifer, de ninguém mais. Agora, esses dois momentos do processo, em que eu escrevi o slide com letras pretas, o recebimento da denúncia da queixa e o julgamento, aí ele vai compartilhar essa decisão com todo o colegiado do tribunal. Essa foi a forma que o legislador encontrou de equilibrar, ou seja, não vou exigir que todos os atos sejam realizados por todos os desembargadores. Veja, no caso do TJCE, nós temos 43 desembargadores. Foi encaminhada uma lei agora para a Assembleia para aumentar mais 4 vagas. A gente pode chegar até 47. Mas hoje nós temos 43. Imagina, Diana, nós reunirmos 43 desembargadores para ouvir uma testemunha, para fazer um interrogatório. Isso não funcionaria. Então, o desembargador é quem vai levar à frente aquele processo, vai realizar as audiências, vai realizar as provas, vai ouvir o réu, vai ouvir as testemunhas, ele vai realizar todos esses atos. Agora, nestes dois momentos, no recebimento da denúncia e na sessão de julgamento, nesses dois momentos, aí o que ele faz? Ele abandona essa atuação monocrática e vai compartilhar aquela decisão com o colegiado. Então, ele realiza uma série de atos sozinho. Chegou no momento de decidir se recebe ou não a denúncia. Aí ele se reúne com o tribunal. O tribunal decidiu receber a denúncia. Aí ele volta a trabalhar sozinho. Produz a prova, tal. Terminou o processo, aí ele leva de novo o processo para o colegiado e o colegiado ali junto vai decidir se condena ou se absolve, e no caso da condenação, se efetivamente qual é a pena que o réu vai receber. Até aqui está ok? Ou seja, o processo é desenvolvido no tribunal, eu vou apresentar esse processo para o tribunal, mas só 2 momentos do processo como um todo serão efetivamente decididos pelo colegiado. Está claro até aqui? Eu posso seguir em frente? Beleza. Então, como é a estrutura do processo? Foi recebida a denúncia ou a queixa, protocolada ali no tribunal, ela vai ser distribuída para um dos membros do tribunal, se eu estiver falando no STF, um dos ministros, se eu estiver falando no STJ, um dos ministros, se eu estiver falando de tribunais de justiça e tribunais regionais federais, um dos desembargadores. E aí ele vai, veja só, determinar, Jennifer, a realização da notificação. Eu não estou falando ainda, Cássio, em citação. Eu vou falar numa notificação para que aquele denunciado possa, em 15 dias, apresentar o que nós vamos chamar de resposta preliminar. Diana, é como se o ministro ou o desembargador dissesse o seguinte: olha, fulano, apresentaram aqui uma denúncia, uma queixa contra você. Eu não sei se isso vai virar um processo. Mas fale aí em 15 dias.
Me diga o que você tem a falar. Veja, quando aquele denunciado fala aqui nessa condição, ele ainda não tem processo contra ele ainda não é réu formalmente. Há um projeto de processo, um pedido de processo, mas não há processo ainda. Então, ele tem 15 dias para apresentar essa peça, que é uma peça técnica. Ela é apresentada por advogado, e aí ele vai ter 15 dias para se manifestar. Depois disso, o desembargador ou o ministro vai intimar a acusação para que ela apresente em 5 dias a sua manifestação. Isso aqui equivale, é muito parecido com aquela estrutura, Fernanda, que nós temos no processo civil da réplica. Lembra do processo civil? Inicial, contestação, réplica. É muito assemelhada a isso. Nós já vimos algo parecido lá no procedimento do júri, lá também nós temos a mesma coisa. Então, houve o protocolo da denúncia da queixa, o desembargador notificou para que aquele determinado denunciado apresente essa resposta em 15 dias. Depois disso, a acusação falará em 5 dias, e aí sim, é a primeira vez que esse processo é levado ao colegiado do tribunal para que aquele relator, aquele desembargador relator, aquele que eu chamava de dono do processo, ou aquele ministro relator, aquele que é o dono do processo no Tribunal Superior, aí sim ele compartilhe com os outros aquela decisão. Então, no colegiado, ele vai decidir se, de alguma maneira, recebe ou não recebe aquela determinada denúncia. Então, como é que funciona? Houve o protocolo da denúncia, ele notificou, é feita a resposta preliminar, a manifestação da acusação acontece, aí ele pede para que aquele processo seja incluído em pauta. É como se ele dissesse o seguinte, Jennifer, é como se ele dissesse o seguinte, pessoal, vamos nos reunir aqui para decidir se vamos receber ou não a denúncia. Nesta sessão, que é uma sessão do tribunal, aquele relator, exatamente, Cássio, aquele relator vai levar esse processo para que o tribunal, ele e todos os outros, decidam se recebem ou não. Então, veja, aquela decisão que em todos os procedimentos que nós já estudamos antes, era uma decisão só do juiz, o juiz ali no despacho recebia a denúncia, agora é uma decisão que pertence a todo o colegiado. E por quê? Porque é um momento importante. Lembra que o recebimento da denúncia é o momento que inicia o processo, é o momento em que a gente interrompe a prescrição. E aí, nesta sessão de julgamento, o relator vai oferecer aqui, Cássio, um voto. Ele vai dizer, olha, o meu voto, olhando para a denúncia, olhando para as provas que aqui existem, olhando para a resposta do denunciado, o meu voto é pelo recebimento da denúncia. Ou o meu voto é pelo não recebimento da denúncia. Então, aquilo que o juiz de primeiro grau faz sozinho, aqui no tribunal, aquele relator faz de forma compartilhada. E aí, cada membro do tribunal vai decidir, vai votar, vai manifestar ali a sua manifestação, a sua decisão. Então, imagina que nós estamos aqui, nós, 39, somos esse tribunal. E eu sou o relator. Então, nessa sessão, eu vou dizer, olha, pessoal, o processo aqui representa isso, 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 trata disso, 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 e o meu voto, eu, Rafael, voto pelo recebimento, voto que recebamos aqui a denúncia. Aí, cada um de vocês, Cássio, Fernanda, Ana Vitória, Jennifer, Lucas, cada um vai votar e ganha a maioria. Se a maioria do tribunal for pelo recebimento, está recebida a denúncia. Se a maioria do tribunal for pela rejeição, está rejeitada a denúncia. Se a maioria receber, ou seja, se a decisão do tribunal majoritariamente for na direção do recebimento, aí o relator diz, beleza, vou trabalhar agora sozinho.
Então, veja, ele levou e dividiu e compartilhou com o colegiado essa decisão. O colegiado sinalizou pelo recebimento. O colegiado recebeu a denúncia. O que nós temos a seguir? O relator diz, tá ótimo, deixa que agora eu cuido só. A gente se encontra no futuro. Aí ele volta a trabalhar sozinho. Aquele processo volta a estar sob responsabilidade exclusiva dele. E aí sim que eu vou determinar, o relator vai determinar a citação. Então veja aqui, Cássio, que no primeiro momento, o que houve foi uma notificação, porque ele não era réu ainda. Agora, já que o colegiado decidiu receber a denúncia ou a queixa, e ele passa a condição de réu, aí nós vamos falar de citação. Aí, nesse momento, a gente fala de citação. Essa citação será para que o réu apresente a defesa prévia no prazo de 5 dias. Veja que não é a primeira vez que o réu vem falar no processo. Ele já tinha falado aqui, mas ainda numa condição pré-réu. Portanto, na resposta preliminar, ou na defesa preliminar, como alguns chamam, o réu vai tentar aqui não ter o recebimento da denúncia. Já teve, já rolou. Então, agora ele já é réu. Então, ele já vai apresentar essa defesa na condição de réu. Ele já apresenta essa defesa na condição de réu. Tá? E, depois disso, a gente parte para a audiência de instrução. Veja que aqui a linguagem que nós utilizamos é diferente, Diana, da linguagem que nós tínhamos em aulas anteriores. No procedimento ordinário, no procedimento sumário, no procedimento sumaríssimo, no procedimento do júri, eu sempre me referia à audiência de instrução e julgamento. Aqui eu estou me referindo apenas à audiência de instrução. Essa audiência é só para produzir prova. Não avançaremos aqui para julgamento. Por quê? Como eu falei, o julgamento será sempre colegiado. Então, esta audiência de instrução será presidida pelo relator, ou seja, o ministro do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, ou o desembargador do TJ e do TRF, é que irá presidir essa determinada audiência e conduzirá aqui a produção da prova. Um detalhe, o desembargador, assim como o ministro, ele tem uma prerrogativa aqui interessante. Caso ele não queira, Edmo, participar dessa audiência, ele pode, Guilherme, nomear um juiz para que, em nome dele, realize aquela audiência. Veja, esta audiência é de responsabilidade do relator. Então, imagina que o processo está sendo desenvolvido aqui no Tribunal de Justiça do Ceará. Imagina, Diana, que o relator é o meu chefe. Meu chefe lá, vocês sabem, é um desembargador. Ele pode optar por ele próprio presidir essa audiência. No caso do meu chefe, ele sempre faz isso, porque como ele foi juiz criminal, ele se sente mais à vontade, ele próprio, produzindo essa prova. Há outros desembargadores, Júlia, que preferem nomear um juiz de primeiro grau apenas para que ele realize a audiência. Aquele juiz não vai tomar decisão nenhuma, vai só produzir a prova. A defesa prévia, Cássio, ela funciona como uma espécie de contestação, mas ela é escrita, viu? Ele tem 5 dias para apresentar isso de forma escrita. Então, tem uns 5 dias para apresentar a defesa prévia. Aqui a defesa pode, por exemplo, indicar as suas testemunhas, solicitar a prova, aí depois a gente parte para a audiência de instrução. Tá? O que eu acho que o Cássio está falando, a Aninha falou aqui, nesta sessão, né, nessa sessão, Cássio, em que o tribunal coletivamente decidiu pelo recebimento, mas veja, aqui, a acusação e a defesa vão poder usar a palavra oral, vão poder fazer a sustentação oral. Mas nessa aqui, tá? Ou seja, naquele momento em que o tribunal está reunido,
para decidir se recebe ou não recebe a denúncia. Nesse caso, eles vão poder usar a palavra. Depois que o tribunal decidir receber, aí eu faço a citação e aí ele tem 5 dias para apresentar efetivamente a sua defesa. Pode perguntar, Stephanie. Professor, esse rito é para ações que são protocoladas direto no tribunal? Aquelas pessoas que têm a prerrogativa de foro. Tá certo. Juízes, governadores, ministros, todas essas pessoas. Tá? Por isso que ele precisou, Stephanie, criar esse rito diferenciado, porque o juízo onde o processo está se desenvolvendo é diferenciado. É um juízo com mais de um juiz, digamos assim. Então, nessa audiência de instrução, repito, presidida pelo relator ou por algum juiz que ele designe para isso, nós vamos produzir prova. Aqui a gente vai produzir prova. Aqui nós vamos ouvir testemunha, vamos fazer um interrogatório, vamos realizar a oitiva da vítima, se for possível. E qual é a questão aqui? Em regra, esta audiência, olha só, é uma só. Então, tem uma só audiência de instrução. Claro que, dependendo da complexidade do processo, dependendo da conveniência do processo, aquele desembargador, aquele ministro, pode fragmentar essa audiência em vários atos. Pode realizar essa fragmentação em vários atos. Tá? Até aqui estão comigo? Estão ok? Está tranquilo? Já dormiram? Ainda não dormiram? Tem alguém ainda aí? Tem sim, professor. Pode continuar. Professor, muito agradecido. Fazer uma pergunta? Diga, Pedro. Pronto, depois que o relator recebe a resposta preliminar lá em cima, no começo, depois da manifestação da acusação, ele obrigatoriamente tem que colocar para a votação do colegiado, ou se ele achar que não tem necessidade, ele já pode não colocar para frente o processo? A tua pergunta é muito interessante, Pedro. Eu ia tratar isso daqui a pouquinho, mas a tua pergunta ela é ótima. Porque veja aqui, só antes de eu responder o Pedro, lembra que tudo isso que nós estamos vendo aqui está previsto na Lei 8.038, não está no Código de Processo Penal. Tá? É uma lei especial que trata de procedimentos em tribunais. Este rito, Pedro, da denúncia à sessão de julgamento, todo esse círculo aqui que compõe esse rito, está descrito no artigo 1º ao artigo 12 da Lei 8.038. E a pergunta do Pedro é muito feliz e muito interessante, porque veja o que nos diz aqui, Pedro, o artigo 3º. Compete ao relator determinar o arquivamento do inquérito ou das peças informativas, quando requerer o MP, e 2, decretar extinta a punibilidade nos casos previstos em lei. Então, o que o Pedro está dizendo é o seguinte: Rafael, tudo bem, eu entendi que o relator vai levar ao tribunal, vai levar ao colegiado, para que o colegiado possa decidir se recebe ou não. Mas ele sozinho pode fazer algo? Pode. Olha o que diz aí o parágrafo 3º. Se ele percebe, Pedro, que aquilo ali não tem nada a ver, aquilo ali, a conduta ali é atípica, não tem prova nenhuma, não tem mínima chance daquele recebimento da denúncia acontecer, ele pode arquivar o inquérito. Ou, a qualquer tempo do processo, e aí, Pedro, é a qualquer tempo, não apenas aqui, mas é dentro dessa roda inteira aqui que define o processo, o relator perceber que houve uma causa de extinção de punibilidade, prescrição, morte do réu, abolício crimes, ele vai poder sozinho decretar essa extinção de punibilidade. Então, a tua pergunta, repito, é muito importante, muito pertinente, porque veja que a Lei 8.038 reservou realmente ao relator alguns poderes especiais. E aqui a gente entende, né, Pedro? Poxa, se já está claro que houve uma extinção de punibilidade e a decisão é apenas declaratória, a decisão que reconhece a extinção de punibilidade, ela tem natureza meramente declaratória, já aconteceu, já está prescrito. O que o judiciário faz ali é só declarar. Então, nesse caso,
Por que levar para o colegiado, reunir o tribunal todo para dizer o que é óbvio? O relator vai sozinho ter essa possibilidade. Consegui explicar, Pedro, mas eu te agradeço. A pergunta é muito útil, muito pertinente aqui para o nosso estudo. Conseguiu sim. Perfeito, professor. Obrigado. Então, veja, na audiência de instrução é o espaço para que nós tenhamos a produção da prova. Ouvir testemunhas, ouvir peritos, ouvir a vítima, fazer um interrogatório, o réu aqui é o último a ser ouvido. E aí, depois disso, o relator vai indagar das partes se elas querem produzir mais alguma diligência. Então, Larissa, o que acontece aqui? Depois que a audiência de instrução foi concluída, ouvimos todas as testemunhas, ouvimos o réu em interrogatório, o relator vai indagar das partes o seguinte: partes, querem produzir mais alguma prova ou eu posso passar aqui a régua no processo? Ou seja, nesse momento é a última oportunidade que a acusação e a defesa têm para solicitar e requerer a produção de mais alguma prova. Eles vão ter essa possibilidade aqui. Então, eu vou intimar, e é um prazo comum de 5 dias. O que significa dizer que é um prazo comum? Eu intimo a acusação e defesa no mesmo momento, e eles terão aí 5 dias para dizer se querem mais alguma prova. Tá? Aí ele pode dizer, não, excelência, eu gostaria de ouvir mais uma testemunha, porque essa testemunha só apareceu no processo agora. Excelência, eu gostaria que fosse intimado o Banco Central, para que o Banco Central... Um caso recente que eu vi no tribunal, era um caso em que um juiz estava sendo acusado de um atropelamento e morte numa estrada. Durante a audiência de instrução, surge uma dúvida, Marcela, de qual era o limite de velocidade, naquele local específico onde houve ali. E aí, Marcelo, o advogado de defesa requereu, nesse momento aqui das diligências, que fosse intimada a Polícia Rodoviária Federal, porque era uma rodovia federal, para que ela informasse o limite de velocidade. E aí o Cássio faz uma pergunta aqui muito interessante, né? Rafael, nesse momento, eu vou requerer apenas novas diligências? É algo que surgiu agora? Se eu já tivesse condição de ter pedido isso antes, eu vou poder pedir agora? Veja, Cássio, respondendo de forma objetiva, de fato, aqui eu só vou requerer, ou eu só vou poder requerer, aquela diligência cuja necessidade surgiu durante o processo. Se eu já tinha condições, Cássio, antes de ter pedido isso, que eu tivesse pedido na própria denúncia ou eu tivesse pedido aqui na defesa prévia. Então, respondendo de forma objetiva, as diligências que eu vou solicitar aqui são aquelas cuja necessidade aparece, surge aqui na audiência de instrução. Porém, como nós estamos falando de um processo penal, que, como vocês estudaram no semestre passado, é baseado, é fundamentado em princípios muito intensos. Princípio do devido processo legal, princípio da verdade real, princípio da ampla defesa. Se o relator perceber, Cássio, que aquela parte já poderia ter pedido aquilo antes e não o fez, porém, aquela diligência de fato é pertinente, é importante, é útil, ele vai deferir. Então, a tua pergunta é muito interessante para a gente perceber o seguinte: na teoria, eu só posso pedir aqui o que eu não tinha pedido antes, porque eu não sabia que podia pedir. Se eu já tinha a condição de ter pedido antes, que eu já tivesse feito. Porém, se eu perceber que ela é uma diligência de fato importante, relevante, eu vou admiti-la e vou deferi-la. O processo não é tão rígido em relação a isso, porque ele sempre vai olhar para o fim último do processo, verificar a verdade real, ou seja, dar aí uma maior segurança para o julgamento, permitir o exercício pleno, mais amplo da defesa, e por aí vai. Tá? Mas, em teoria, sim, se eu estou pedindo aqui é porque surgiu
agora a necessidade. Depois dessa etapa, chegamos às alegações finais. A acusação terá 15 dias e depois a defesa terá 15 dias. Então, nós temos aqui 15 dias para a acusação, 15 dias para a defesa. Temos aí uma sequência de 15 mais 15 dias. Sempre a acusação falando antes da defesa. O que acontece agora? Veja o que o ministro relator ou o desembargador relator tem nas mãos. Ele já produziu toda a prova, ele já teve as alegações finais, ou seja, a petição final da acusação, e ele já teve a petição final, as alegações finais da defesa. Essas alegações aqui são escritas. 15 dias a acusação, 15 dias a defesa. E aí nós chegamos aqui num outro momento em que as letras são pretas. O que isso já nos sinaliza? Chegou um outro momento que a decisão será colegiada. E aí, Pedro, olha o que nos diz aqui o artigo 12 da Lei 8.038. Fim da instrução. O tribunal procederá ao julgamento. O tribunal, ou seja, o colegiado, veja, resgatando aquela pergunta do Pedro, quando a lei quis falar em relator, ela usa o relator, né? Aqui ele está falando em tribunal, ou seja, o colegiado, estamos nesse momento aqui, ó, o tribunal procederá ao julgamento, na forma determinada por seu regimento interno, observando-se o seguinte: a acusação e a defesa terão sucessivamente, nessa ordem, prazo de 1 hora para a sustentação oral, assegurada ao assistente 1/4 do tempo da acusação. 2. Encerrados os debates, o tribunal passará a proferir o julgamento, podendo o presidente limitar a presença no recinto às partes e seus advogados, ou somente a estes. Então, o que acontece? Chegamos à sessão de julgamento. O tribunal ali está reunido. Nós estamos reunindo ali o tribunal como um todo. A acusação fala por até 1 hora. Veja, a acusação já apresentou alegações finais. Mas como essas alegações finais são escritas, quem teve acesso ali foi mais o relator, eu dou uma nova oportunidade agora de forma pública, oral, que a acusação fale para todo o tribunal. Depois a defesa fala por 1 hora. A defesa vai e fala por 1 hora. E aí, vamos ao julgamento em si. Como é que ele funciona? O relator vota, apresenta o seu voto. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, o meu voto é no sentido de nós condenarmos o réu. O meu voto é no sentido de absolvermos o réu. Esse é o meu voto. Depois, cada membro do tribunal irá votar. Então, o relator vota, é o primeiro a votar. O voto dele pesa, vale a mesma coisa que o voto de todos. Não é porque ele é relator que tem peso maior. E aí a primeira rodada de votação é para decidir se vamos condenar ou absolver. Sempre por maioria. Então, o relator propôs a condenação. Vamos para a votação. Se a maioria condenar, está condenado. Se a maioria absolver, está absolvido. No caso da maioria ter escolhido a absolvição, morreu o processo. O cara está absolvido, acabou. Agora, se a maioria foi na direção da condenação, aí nós vamos fazer agora uma segunda rodada, Sabrina, de votação, para definir a pena. Então, imagina que nós aqui somos esse colegiado. Eu trago o meu voto e digo, olha, o meu voto é pela condenação do réu. E aí nós começamos a votar. O Igor vota, Tiago, Tainara, Thalita, Thaís, Sabrina, Pedro. A maioria decidiu pela condenação. Então ele está condenado. A casa caiu.
vamos agora ver o tamanho da queda. Aí eu relator, vou dizer, olha, a minha proposta é que a pena seja de 4 anos e 8 meses, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí o tribunal começa a votar a pena. Por exemplo, o Tiago, ele pode ter votado junto comigo pela condenação, mas ele discordar de mim nessa segunda rodada de votação na pena. Ele diz, olha, Rafael, sua pena aí de 4 anos e 8 meses, para mim não está correta. Para mim, considerando aqui as circunstâncias do fato, aqueles elementos que vocês aprenderam lá em penal 1, né? Circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, majorantes. Para mim, diz o Tiago, a pena correta é 5 anos e 2 meses. E aí o tribunal vai votando. Pode ser que o tribunal entenda que aquela pena proposta pelo relator não é a melhor e outra pena seja escolhida. Sempre será por uma votação e sempre será a decisão da maioria. Feita nessas 2 etapas. Primeiro, condenação ou absolvição. Foi condenado, aí eu parto para decidir a pena em si. Sobre esse rito, me digam aí quais são as dúvidas. Ficou claro? Ou seja, a gente percebe com isso que o tribunal só é chamado nos momentos de fato mais importantes. Recebe a denúncia e sessão de julgamento. Rafael, se não houver unanimidade, não precisa haver unanimidade, Cássio. É sempre por maioria. Mas a tua pergunta me permite... exatamente, era o que eu queria que você perguntasse. Rafael, e se dá empate? A atual composição do STF, por exemplo, é de 10 ministros. 5 condenaram, 5 absolveram. Vamos imaginar que naquela sessão do tribunal ali tem 20 ministros, 20 desembargadores. E aí o que você acha? O que vocês acham? Deu empate. 10 votaram pela condenação, 10 votaram pela absolvição. Isso nos induz o quê? A uma dúvida. A dúvida, o que faz no processo penal? Favorece ao réu. Então a Fernanda já matou. Ele vai ser absolvido. Então, se eu chego no empate, não tenho como superar aquele empate, ninguém mudou de opinião, tá sacramentado o empate, a interpretação vai ser sempre mais favorável ao réu. Se o empate é sobre condenação e absolvição, prevalece a absolvição. Agora, imagina que o empate, Cássio, seja sobre a pena. Metade decidiu por uma pena de 5 anos e 2 meses, a outra metade por uma pena de 4 anos e 8 meses. Prevalecerá qual? A mais favorável ao réu. Então, primeiro não precisa haver unanimidade, basta maioria. E se essa maioria nos conduzir a um empate, aí nós temos sempre qual é. Quem decide as penas é o colegiado. O relator propõe a pena que ele considera adequada e cada um daqueles ministros ou desembargadores vai votar e pode concordar com aquela pena proposta pelo relator ou sugerir uma outra pena. E aí o colegiado, mais uma vez por maioria, vai decidir. Então, nós votamos aqui, condenamos o réu. Aí eu apresento para vocês como relator a pena de 4 anos e 8 meses. Você pode discordar. Não, a pena aqui é de 5 anos e 6 meses. E aí o tribunal continua votando. Uns vão votar comigo, outros vão votar com você. A maioria vai ganhar. Ou seja, aquela pena que for a que recebeu o maior número de votos. O próximo rito que nós vamos estudar, até encerrar a sessão, Pedro, pode haver mudança. Tá certo? Então, eu comecei votando pela condenação. Aí eu comecei a ver a argumentação dos outros juízes ali, dos outros desembargadores. E olha, eu gostaria de mudar meu voto pela absolvição. Zero problema em relação a isso. Tá? Enquanto a sessão não for encerrada, pode haver essa mudança. Sobre este rito, alguma dúvida mais? Nós vamos avançar agora para o último rito que nós vamos estudar, e é o mais fácil. Olha a diferença, antes da gente falar qualquer coisa sobre ele, olha aqui a diferença do slide. Olha como ele é muito mais simples. Esse rito está previsto na lei antidrogas, na lei de tóxicos, a lei 11.343. Esse rito eu vou usar para tráfico de entorpecentes, para associação para o tráfico, aquelas figuras lá do artigo 33, 34, 35
da Lei 11.343, que vocês estudaram em Penal 4. É um rito específico para a lei de tóxicos. E olha como ele é simples. Tem uma denúncia. Veja que aqui eu não falo mais em queixa, porque não tem como a gente imaginar queixa nesse caso, porque a vítima do crime de tráfico de entorpecentes é a sociedade. Não há como falar em queixa, tem apenas a denúncia. Notifica-se o denunciado, não fala em citação, fala em notificação, para ele apresentar uma defesa escrita no prazo de 15 dias. Somente depois dessa manifestação aqui do denunciado é que ele vai receber a denúncia efetivamente. Somente depois do recebimento da denúncia é que eu vou fazer a citação. Então, só voltando aqui para o modelo dos tribunais. Veja que eu tenho algo muito parecido. Eu vou notificar, ele apresenta aqui, e aí eu vou receber a denúncia. A diferença qual é? Depois que o juiz... Primeira coisa, né? Este rito aqui, da lei de tóxicos, é um rito que se desenvolve no primeiro grau. Aqui não tem mais negócio de tribunal. O tribunal acabou. Eu mudei aqui de procedimento. Tem um juiz sozinho que cuida de tudo isso. Não falamos em tribunal. Por exemplo, na comarca de Fortaleza, nós temos 4 varas especializadas em drogas. 4 varas de tóxicos. Elas aplicam esse rito. O Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz manda notificar aquele denunciado, ele em 15 dias apresenta a sua defesa escrita, e aí o juiz vai recebê-la ou não. Se o juiz receber, veja só, Pedro e Cássio, ele ordena a citação já para a audiência de instrução. A defesa não fala mais. Ela já parte para a audiência de instrução, diferentemente dos ritos em que a defesa fala 2 vezes. Então, aqui, a defesa, ao manifestar, ela está se manifestando antes do recebimento, mas se o juiz decidir pelo recebimento, ordena a citação, e aí vamos para essa audiência. Esta audiência de instrução e julgamento, essa audiência aqui, Aninha, de instrução e julgamento, Larissa, ela é igual, anota aí, igual à audiência de instrução e de julgamento do procedimento ordinário, do procedimento sumário e do procedimento do júri. Ou seja, eu tenho aqui uma audiência onde eu vou ouvir as testemunhas, faço o interrogatório, as partes podem requerer novas provas, faço alegações finais orais naquela mesma dimensão que nós já vimos, em que a acusação fala por 20 minutos, prorrogável por mais 10, depois a defesa fala por 20 minutos, prorrogável por mais 10, é igual ao rito ordinário, absolutamente a mesma audiência do rito ordinário, Cássio. E aí o juiz decide na audiência. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês semanas atrás, na audiência de instrução do procedimento ordinário, vale aqui para a audiência de instrução do rito de drogas. Então, eu tenho aqui a realização dessa audiência com todas as... Aí eu faço alegações finais orais. Faço alegações. Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? A minha internet está muito inconsistente. Voltou, professor. Pois é, tá muito. Inclusive, os rapazes estiveram aqui na sexta-feira dando uma olhada, disseram que tinha resolvido, mas ainda de vez em quando tem uma quedazinha de conexão. Então, voltando, essa audiência de instrução ela é igual à audiência do procedimento ordinário, justamente igual. Ouço testemunhas, faço o interrogatório, depois disso vou indagar se as partes querem produzir mais alguma prova, as partes falam em alegações finais orais, 20 minutos mais 10 cada uma, e aí chegamos na sentença. Aqui também pode existir aquela substituição das alegações orais em memoriais escritos. E aí eu vou dar 5 dias para a acusação, prorrogável por mais 5 dias para a defesa. Né? A gente vai ter, dentro desse contexto, essa possibilidade de prorrogação desse determinado ato. Até aqui está ok? Está claro? Então vejam que esse rito ele é muito mais simples. Há o oferecimento da denúncia,
o juiz determina que a defesa se manifeste em 15 dias, aí é que ele para decidir se recebe ou não a denúncia, em recebendo, ordena a citação para a realização da audiência, que considerará tudo isso: testemunha, interrogatório, diligências finais, alegações finais e julgamento por ele. Queridos, com isso nós encerramos a unidade dos procedimentos. A unidade ela vai ser encerrada aqui, a gente conclui aqui essa unidade, está toda ela vista, e repito, o que vai servir de base para a nossa AV2, que ocorrerá agora em outubro. É uma matéria que nós vamos ver na próxima semana, já é uma matéria que não será cobrada na prova de outubro, será cobrada apenas e tão somente na última prova do semestre. Então, já é matéria vista por nós, termina hoje. A gente vai ver semana que vem matéria nova, insisto, que não irei cobrar na AV2, e também no dia 14 nós faremos uma revisão para essa prova. Enquanto não, Gabriela, não vai ser cumulativo, não. A matéria da AV3, pessoal, a pergunta da Gabriela é legal. Eu não gosto de provas muito cumulativas, não. Eu acho que posso ajudar vocês de outra forma, cobrando apenas o que a gente viu daqui para frente. Né? Eu realmente não curto muito prova cumulativa. Então, a AV3, a matéria da AV3 é a matéria que a gente vai ver a partir de terça-feira que vem. Né? Então, terça-feira que vem a gente começa a matéria da AV3. Tá bom? Não fiquem chateados comigo, não, por eu não cobrar a matéria toda na AV3. Por favor, não façam um abaixo-assinado contra mim por isso. Queridos, eu vou só fazer aqui a chamada, eu peço que vocês não saiam por enquanto. Eu vou concluir aqui a chamada. Só um minutinho mais. Assim espero, Ana. Assim espero. Não fazer abaixo. Ah, o professor não está cobrando a matéria na prova. Só um minutinho mais, aqui já terminando aqui a chamada. Professor? Pois não, Guilherme, pode dizer. Oi. E, por exemplo, eu sei que isso é muito incomum, mas se um juiz, por exemplo, federal, estiver sendo acusado de tráfico de drogas, vai para a lei da primeira instância, né, na vara de Não. Aí continua no tribunal. Sempre o especial prevalece sobre o geral. Aí, nesse caso, ele responderia por tráfico de entorpecentes, mas pelo primeiro rito que nós vimos na aula de hoje, no tribunal, que ele tem a prerrogativa de função. Certo.
Pronto, pessoal, chamada feita. Mais alguma dúvida? Então, essa dúvida do Guilherme é importante por isso, ou seja, aquele que tem o foro por prerrogativa de função, independentemente do crime que ele venha a cometer, mesmo que eu tenha, por exemplo, eu posso usar essa mesma pergunta sua para o crime de homicídio. A gente viu o procedimento do júri, mas nesse caso ele vai para o tribunal do mesmo jeito. Tá bom? Queridos, um ótimo resto de semana para vocês, um bom final de semana. Repito, a matéria da nossa prova da